Manassés e Efraim foram os dois filhos de José, governador do Egito, frutos de sua união com a egípcia Asenate, que era filha de Potífera, sacerdote de On. Manassés e Efraim impactaram a história dos israelitas porque eles deram origem a duas tribos de Israel. A breve história de Manassés e Efraim está registrada no livro de Gênesis, no capítulo 41, que registra os nascimentos dos dois irmãos, e também no capítulo 48, que narra a ocasião em que Manassés e Efraim foram abençoados por Jacó. E neste vídeo você entenderá tudo o que a Bíblia diz sobre quem foram Manassés e Efraim. Então, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se agora e ative também todas as notificações para você ficar sabendo quando postarmos novos estudos bíblicos por aqui. Vamos começar o nosso vídeo falando sobre Manassés. O nome Manassés significa aquele que faz esquecer ou fazendo esquecer-se. Esse nome teve a ver com a declaração de José no momento do nascimento do menino, quando ele disse: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Manassés nasceu antes da grande crise que assolou a terra. Naquele tempo, José já ocupava o posto de governador do Egito, sendo assim o segundo homem em autoridade apenas abaixo de Faraó. Mas a Bíblia não traz detalhes pessoais da história de Manassés. Apenas registra a ocasião em que ele foi abençoado por seu avô Jacó. Se Manassés era o filho primogênito de José, obviamente Efraim foi o seu segundo filho. O nome Efraim vem de uma raiz que significa fertilidade e transmite o sentido de ser próspero ou duplamente frutífero. O texto bíblico diz que quando Efraim nasceu, José disse: Deus me fez próspero na terra da minha aflição. Tal como Manassés, Efraim nasceu durante os 7 anos de fartura sobre o Egito. E assim como a respeito do seu irmão, a Bíblia não traz qualquer detalhe sobre sua vida pessoal. A verdade é que o ponto mais importante da história de Manassés e Efraim foi o episódio em que os dois irmãos foram abençoados por Jacó. A Bíblia diz que quando já estava em seu leito de morte, Jacó abençoou seus filhos. E nesse contexto, José acabou recebendo os direitos de primogenitura em lugar de seus irmãos, Rúben e Simeão, que foram preteridos por causa de seus pecados. Para quem não sabe, Rúben acabou se deitando com Bila, que era concubina de Jacó, e Simeão agiu de forma reprovável quando, junto de seu irmão Levi, massacrou os siquemitas após o príncipe desse povo ter violentado Diná, que também era filha de Jacó. Portanto, tendo esses acontecimentos como pano de fundo, José foi favorecido como primogênito na bênção patriarcal. Naquele tempo, a primogenitura conferia direito a uma porção dupla da herança. E nesse sentido, a porção dupla a que José passou a ter direito lhe foi concedida através da adoção de seus filhos por parte de Jacó. Em outras palavras, o patriarca Jacó contou Manassés e Efraim como seus filhos e os abençoou como líderes fundadores de tribos de Israel. Sobre isso, o texto bíblico relata: E aconteceu, depois dessas coisas, que alguém disse a José: Eis que teu pai está enfermo. Então tomou consigo seus 2 filhos, Manassés e Efraim. E alguém participou a Jacó e disse: Eis que José teu filho vem a ti. E esforçou-se Israel e assentou-se sobre a cama. E Jacó disse a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar, e tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei esta terra à tua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse a ti no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Mas a tua geração, que gerarás depois deles, será tua, segundo o nome de seus irmãos serão chamados na sua herança. Mas algo muito interessante aconteceu no momento em que Jacó abençoou Manassés e Efraim. Embora Manassés fosse o mais velho, foi seu irmão mais novo, Efraim, quem recebeu a bênção principal. Jacó colocou sua mão direita sobre Efraim e a esquerda sobre Manassés. Sobre isso, em Gênesis capítulo 48, entre os versículos 8 e 16, nós lemos: E Israel viu os filhos de José e disse: Quem são estes?
E José disse a seu pai: eles são meus filhos, que Deus me tem dado aqui. E ele disse: peço-te, traze-mos aqui para que os abençoe. Os olhos de Israel, porém, estavam carregados de velhice, já não podia ver, e fê-los chegar a ele, e beijou-os e abraçou-os. E disse Israel a José: eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, e inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos, a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel, e fê-los chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita e a pôs sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a sua mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo-se as suas mãos propositadamente, não obstante Manassés ser o primogênito. E abençoou a José e disse: ó Deus, em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Ao ver que a mão direita de Jacó estava sobre Efraim, José percebeu que a bênção estava sendo invertida, e então ele até tentou fazer com que Jacó desse a bênção principal a Manassés. Porém, Jacó lhe explicou que Manassés seria um povo grande, mas seu irmão menor seria maior do que ele. Isso significava que a descendência de Efraim seria mais proeminente que a descendência de Manassés. Dessa forma, o nome de Efraim foi posto adiante do nome de Manassés. E o restante da história bíblica no Antigo Testamento revela que, de fato, a descendência de Efraim foi destinada a uma grandeza superior à descendência de Manassés. Depois do relato do livro de Gênesis, Manassés e Efraim são citados apenas como líderes fundadores das tribos que levaram seus nomes. Inclusive, aqui é importante explicar que a Bíblia registra também a história de outro Manassés, que nada tem a ver com Manassés, filho de José do Egito. Trata-se do rei Manassés, filho de Ezequias, que reinou em Judá e que, curiosamente, muitas pessoas confundem com o filho de José, apesar de esse rei ter vivido centenas de anos depois do Manassés, neto de Jacó. Já sobre Efraim, o livro de Crônicas traz uma apresentação das 12 tribos de Israel e menciona os descendentes de Efraim. Nesse relato, o cronista informa os nomes dos filhos de Efraim, destacando Ezer e Eliade, que foram mortos ao tentarem roubar gados dos homens de Gate, e Berias, que foi ancestral de Josué. No entanto, é difícil saber se nesse texto o nome Efraim se refere ao patriarca da tribo, ou seja, ao filho de José diretamente, ou a um de seus descendentes. Mas seja como for, o objetivo principal do cronista ao citar Efraim era destacar a linhagem de Josué, que era um efraimita. Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu comentário e de compartilhá-lo com mais alguém.